Eu, hein? A diminuição na utilização do oxigênio, que é chamado na literatura de hipóxia funcional. Por que hipóxia funcional? Porque não tem uma obstrução lá. É a falta da utilização do oxigênio do ponto de vista metabólico. Está faltando NAD, está faltando ADP, está faltando T3. E está produzindo diminuição de oxigênio, de utilização de oxigênio. Leva uma diminuição da capacidade do sistema antioxidante e a um aumento da produção de radicais livres. Quando você tem diminuição da utilização de oxigênio, você também tem uma diminuição do superóxido dismutase, da glutationa peroxidase, da catalase. Quer dizer que você está me dizendo que o uso do ozônio vai aumentar o superóxido dismutase? Vai. Vai aumentar a glutationa peroxidase? Vai. Vai aumentar a catalase? Vai. Porque a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase são dependentes da utilização de oxigênio. Como há uma diminuição do oxigênio, há uma diminuição da capacidade do sistema antioxidante do corpo. Então, olha o paradoxo. Você está dando uma substância que, entre aspas, é oxidante, e ela está produzindo um efeito antioxidante. E agora você entendeu por quê. Não é paradoxo nenhum, é ciência. E um aumento da produção de radicais livres, quando isso acontece, produzindo uma mitocondriopatia com geração de doenças degenerativas e envelhecimento prematuro, que o ozônio vai combater. Otimização da utilização do oxigênio é a grande meta. Aliás, você trata o paciente para quê? Para melhorar a utilização de oxigênio. Quando você é um médico sistêmico, você fala, agora eu entendi a medicina inteira. O que eu faço? Eu sou um agente melhorador da utilização de oxigênio pelo corpo. Ponto. Resumo toda a minha medicina. Eu vou fazer tudo para melhorar a utilização de oxigênio pelo corpo. Eu tenho diferentes armas. Na minha caixinha de ferramenta, eu tenho diferentes ferramentas para aumentar a utilização de oxigênio pelo corpo. No fim, é isso que eu vou fazer. Melhorar a utilização. Então, aí você tem, em 1930, o Fisch na Suíça. O Fisch era um dentista. Eu já começo a história na odontologia. Antes do Fisch aqui, não está aqui, mas tem o Payer, o Erwin Payer, que era um cirurgião. Foi tratar de dente com Fisch. Contou para o Fisch o que ele fazia na cirurgia, no pré e pós-operatório. O Fisch se encantou, começou a levar. E aí vem o Hans Wolff, que já é meio mais moderno. O Hans Wolff foi quem desenvolveu o que você usa hoje, alto M maior, alto M menor, foi desenvolvido pelo Hans Wolff. E continua o Otto Warburg, que continua aqui envolvido nisso. Bom, para quem não conhece microscopia de campo escuro, onde foi citado aqui, é muito comum, quando você faz microscopia de campo escuro, você esse quadro chama rolô. O que é um rolô? As hemácias empilham uma em cima das outras. Olha aí, se a hemácia carrega oxigênio, e ela tem que chegar no tecido e entregar o oxigênio, se ela está empilhada uma em cima da outra, você há de convir que vai ter uma dificuldade na hora dela entregar o oxigênio. Então, toda vez que você tiver um fenômeno rolô, você sabe que essa pessoa não está operando no seu nível ótimo. Você pegar um atleta com rolô, ele não vai ganhar, não vai bater recorde mundial hoje, que está com rolô. Então, quando você tem algum mecanismo que acaba com rolô, você aplica e isso acaba, faz uma diferença enorme no resultado. Então, aqui, ó. Aqui está sem rolô, ó. Tá vendo aí? As hemácias estão aí, é assim que você vê um campo escuro, ó. As hemácias estão aí, ó. Ou seja, aquelas hemácias que estavam empilhadas, agora ficaram assim, ó, desempilhou. E você vê outras coisas também, mas não vamos entrar nisso aqui, porque não tem nada a ver com a história de ozônio no momento. Mas acabou o rolô, isso que eu quero que você veja nessa microscopia de campo escuro. Nós vamos ter a oportunidade de trazer um especialista em microscopia de campo escuro aqui, para falar um dia só sobre microscopia de campo escuro, que é outra grande revolução na medicina, enorme. Você faz diagnóstico na hora, é impressionante. A ozonoterapia atualmente é reconhecida pelo Ministério da Saúde da Alemanha, da Suíça, da Espanha, do Egito e de outros 15 países, além de ser praticada em 14 estados da América do Norte. Cuba, por exemplo, conta com 39 centros clínicos de ozonoterapia dentro de seus maiores hospitais.
incorporando a terapia nas suas rotinas de atendimento. Na Rússia, a ozonoterapia é utilizada em todos os hospitais governamentais. Aproximadamente 10 mil médicos utilizam ozonoterapia na Europa. Quer dizer, não é uma coisa que um ou outro não. Na Europa, principalmente na Alemanha, a coisa mais comum que tem é você ir no médico, ir no dentista, e eles estão usando ozonoterapia. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história desse indivíduo. Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo. A disputa esportiva que mais demanda esforço é o Tour de France. O Tour de France são 3 mil quilômetros e você tem que fazer em 18 dias de bicicleta. E tem que subir os Alpes. Não é plano, não é subida. Tá? Então o esforço é uma coisa absurda. E esse indivíduo aqui, americano, ele ganhou 7 vezes seguida a Tour de France. Ele ganhou 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ele foi 7 vezes seguidos campeão da Tour de France, que é a competição mais competitiva que tem no mundo. Mais longa, 18 dias. Mais longa, 3 mil quilômetros de bicicleta. Ele ganhou 7 vezes seguidas. Para chocar mais ainda, ele tinha câncer de testículo. Aí você fala assim, como é que um cara com câncer de testículo foi considerado o melhor atleta do mundo, ganhando 7 vezes seguida a competição que mais demanda esforço no mundo? Eu tenho a explicação para você. Ele fazia ozônio retal por câncer de testículo. E ele deve ter aprendido que se ele fizer ozônio retal, no dia seguinte ele corre mais. Conta a lenda que o pessoal viajava com ozônio. E ele fazia ozônio retal à noite. Tanto é que estão questionando os títulos dele, se ele fez doping, se ele não fez, porque o ozônio não pega. Como é que vai pegar? Não tem jeito de pegar. O ozônio some. Você fez ozônio, tchum, em segundos desapareceu. Ficaram os peróxidos lá, vou fazer um mecanismo. Não tem jeito de achar. Entendeu? Então agora você sabe o segredo do Lance Armstrong com câncer de testículo. Ganhar 7 vezes o Tour de France. Tá bom? Ele ganhou por causa do câncer de testículo. Não é apesar de, não. É por causa de. Tá bom? Se você pegar qualquer atleta e der para ele ozônio retal, eu te garanto que no dia seguinte a performance dele melhora ainda. Hã? A rainha mãe, com 100 anos, foi à Alemanha fazer tratamento com ozônio. Aliás, não é só ela não, as pessoas que têm dinheiro viajam pelo mundo inteiro, ozônio, que ninguém pode, que é proibido isso aqui. Então, quem tem dinheiro não tem esse negócio de proibido, ele racha onde é que vai. Vai lá e faz. Certo? Quero prestar uma homenagem ao Hans Conrad. O Hans Conrad, ele era um médico, ele é aqui de São Paulo. Ele era um médico praticamente recém-formado. E um milionário foi tratar na Alemanha. E melhorou. E ele falou assim, mas e esse aparelho? Como é que eu faço? Eu falei, aqui só tem na Alemanha. Eu falei, mas quanto é que custa isso aí? Era um absurdo. Vou comprar um, vou levar para o Brasil. Aí ele trouxe para São Paulo um aparelho de ozônio. Aí ele começou a procurar alguém que ele poderia dar o aparelho de presente, porque ele queria um médico para tratar dele. E claro, o Hans era alemão, filho de alemão, o Heinz. Aí ele encontrou o Heinz e falou, esse aparelho eu trouxe para você, com uma condição, que você me trate o resto da vida. E ele tratou desse milionário o resto da vida, e ele se interessou por isso. E ele já apresentou trabalhos no mundo inteiro, é um dos baluartes da ozonoterapia brasileira. Então eu aproveito para prestar uma homenagem a ele. Tá bom? Vocês vão ver falar dele muito ainda. Ele está forte ainda, atuante. Ele foi o presidente do Congresso Ibero-Americano, terceiro Congresso Ibero-Americano, poucos meses atrás. Isso aqui é um slide do Heinz. O Heinz fez uma apresentação no Congresso, e ele conta a história que
se no tempo que ele estava lá, que ele podia ter convencido o professor dele de cirurgia vascular de usar ozônio, e ele está calculando tudo por baixo, seria até muito mais, ele disse que só em São Paulo, só no Brasil, nesses anos todos, até aquela data, provavelmente 575 mil pessoas no Brasil que tiveram as pernas amputadas, não necessitaria, teria ser salvo. Porque geralmente o ozônio salva de 70% quem vai ser amputado. Ele fez aqui com 30%. Ou seja, na realidade seria muito mais que isso. Então ele fez um cálculo matemático, ele mostrou que nesses 25 anos, e ele está muito mais que isso, ele está 40 anos usando ozônio, com 25 anos teria salvo 575 mil pernas brasileiras que foram amputadas sem razão. E é sem razão mesmo, porque o ozônio resolve. O Dr. Glacos, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele pega paciente que está entrando no centro cirúrgico para cortar a perna. Ele convence o médico e ele trata e o cara vai para casa com a perna sem problema. Entendeu? Hoje temos nos Estados Unidos mais de 20 milhões de diabéticos. Pelos menos 15% desenvolve úlceras de pele de membros inferiores. Desses, em torno de 15 a 20% acabarão a amputação pelo comprometimento circulatório, neuropatia, estresse oxidativo e mecânico. Isso teria sido salvo com ozônio. Coisa simples, sem mistério nenhum. Mas vai falar com o cirurgião? Não. No meu paciente você não injeta isso. Continua fazendo amputação. Sem necessidade. É triste, né? A diabetes leva ao pé diabético, que é um processo neuroisquêmico, que leva a úlceras tróficas infectadas, que leva à amputação. Tá? Esse é o processo que o ozônio corta. De uma forma simples. Deixa eu fazer uma outra homenagem aqui. O Dr. Edson de César Felipe, infelizmente nos deixou muito cedo, faleceu em 2005, cardiologista, um dos pioneiros do uso médico do ozônio no Brasil. Ele foi num congresso de homotoxicologia na Colômbia, há muitos anos atrás, e lá ele escutou pela primeira vez a palavra ozônio. Ele foi para Cuba, fez o treinamento em Cuba, voltou para o Brasil e virou um pioneiro nisso. E você viu lá naquele vídeo que eu apresentei dos cachorrinhos, a primeira parte do vídeo era ele fazendo uma aplicação paravertebral, fazendo uma aplicação do joelho, fazendo uma aplicação subcutânea, e você viu lá os resultados, que coisa impressionante. Então aquilo foi poucos dias antes da morte dele, aquele vídeo ficou gravado, que eu tive a oportunidade, a Letícia, filha dele, mãe da Maria Luísa, nos brindou, nos autorizou a mostrar para vocês aqui. Eu acho que aquilo marca bastante, mostra que realmente o efeito está ali, e quem trabalha com ozônio vê aquilo ali. Quem não trabalha tem que ser mostrado para dizer, pô, é isso aí, pô, então eu quero fazer também. Então eu também gostaria de homenageá-lo. A Maria Emília Gadelha Serra foi uma das fundadoras, eu também fui fundador da BOS. A reunião de fundação da BOS ocorreu em 2005, no Hospital dos Olhos Ricardo Guimarães. O doutor Ricardo Guimarães, meu amigo particular, dono de um hospital de 8 andares, só de oftalmologia, em Belo Horizonte, centro de referência mundial. Eu já vi lá oftalmologista estrangeiro vindo ao Brasil operar no hospital. Há uns 10 anos atrás, ele pilotava o avião dele, extremamente bem sucedido. Estava ele, a mulher, a filha e uma americana que passava uma temporada na casa deles. O avião caiu, pegou fogo, explodiu. Ele ficou 4 meses em coma. A esposa ficou 1 mês em coma. Ele queimou 70% do corpo. A esposa queimou 40%, doutora Márcia. E ele teve que fazer mais de 40 cirurgias reparadoras. E no final ele estava desistindo porque os enxertos não pegavam mais. Até que alguém ensinou para ele sobre ozônio. E os enxertos passaram a pegar, ele continuou o trabalho dele. E aí ele promoveu um encontro de ozônio em Minas Gerais, trouxe 3 estrangeiros, nós ficamos lá 4 dias, eu tive a oportunidade de abrir e fechar o congresso, e lá foi fundada a BOS, onde eu participei. E a primeira presidente, a Maria Emília, que faz um esforço enorme,
continua fazendo para aprovação do ozônio no Brasil. Ela viaja, ela vai a Brasília, ela vai a Manaus, ela conversa com o presidente da Federação de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e está fazendo um trabalho enorme na tentativa de regularizar a questão de ozônio. Já fez muita coisa, e eu vou mostrar para você aqui, então também quero prestar uma homenagem a ela. Aqui está a ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia. Aí